Seja muito bem-vindo ao Fisco Sem Gravata, o podcast que descomplica o sistema tributário brasileiro, sem jargões técnicos, sem gravata e principalmente sem enrolação. Eu sou Ricardo Azevedo, advogado tributarista. E eu sou Alexandre Santos, também advogado, consultor e especialista em planejamento fiscal. Vamos explorar o que a reforma tributária nos reserva para os próximos anos. Exatamente, a reforma tributária, com a criação do IBS e da CBS, representa uma transformação profunda na forma como o Brasil tributa a produção e o consumo de bens e serviços. Para compreendermos o alcance dessa mudança, precisamos revisitar os princípios que estruturam essa proposta. O que impulsionou essa mudança estrutural, em vez de simples adaptações nos tributos existentes, foi a busca pela adoção do modelo do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA. E um bom IVA se sustenta essencialmente em três características fundamentais. Base ampla de incidência, que elimina a separação entre tributos sobre mercadorias, como o ICMS, e sobre serviços, como o ISS, reunindo tudo em uma única base tributável. Tributação no destino. O imposto passa a ser devido onde o bem ou serviço é consumido, e não onde é produzido, o que corrige distorções na arrecadação e reduz os incentivos à guerra fiscal. Não cumulatividade plena. Assegura que todo o imposto pago nas etapas anteriores da cadeia de produção e consumo seja recuperado por meio de créditos, com mínimas restrições. No fundo, o que orienta tudo isso é o princípio da neutralidade. Tanto o IBS quanto a CBS, conforme estabelece a Lei Complementar 214, foram concebidos para minimizar interferências nas decisões de consumo e na forma como as empresas se organizam economicamente. A lógica é evitar que o sistema tributário induza comportamentos ineficientes, como a construção de centros de distribuições em estados com maior benefício fiscal, em vez de locais com maior eficiência logística, ou ainda a internalização de serviços que poderiam ser prestados com mais qualidade e menor custo por terceiros. E os ganhos com isso são imensos. Estamos falando de uma simplificação significativa do sistema, que, embora esteja longe de ser perfeita, representa um avanço relevante em relação ao modelo atual. A não cumulatividade plena desonera por completo os investimentos e as exportações, que hoje ainda enfrentam os efeitos da cumulatividade e prazos excessivamente longos para a recuperação de créditos. Exato. O modelo atual faz com que as empresas paguem imposto até mesmo sobre investimentos em exportações, por conta da cumulatividade. Isso incentiva uma lógica distorcida, em que as decisões empresariais são guiadas por benefícios fiscais e não pela eficiência econômica. A proposta da reforma busca justamente corrigir essas distorções ao mesmo tempo em que simplifica o sistema e reduz custos de comunidade tributária. Entendi. A ideia era desatar esses nós e tornar o sistema mais coerente e eficiente. Mas e o fator político, que sempre travou as reformas anteriores? A estrutura da reforma foi pensada para reduzir as resistências políticas que inviabilizaram tentativas anteriores. A unificação da base de mercadorias e serviços, somada à adoção da tributação no destino, inevitavelmente cria desequilíbrios na arrecadação entre estados e municípios, com vencedores e perdedores. Para enfrentar esse desafio, optou-se pelo modelo do IVA dual, o IBS para os estados, municípios e Distrito Federal, e a CBS para a União, ambos regidos por uma mesma legislação. Além disso, a arrecadação do IBS será centralizada por meio de um comitê gestor, o que permitiu viabilizar um IVA subnacional e estabelecer uma transação extremamente longa, até 50 anos para a redistribuição plena de receita entre os entes federativos, com um período adicional de 20 anos para os que tiverem as maiores perdas relativas à participação. Entendi. O bom modelo de IVA dual, com arrecadação centralizada e uma transição de 50 anos, é realmente algo único no mundo. Tudo isso tem como objetivo simplificar o sistema, desonerar investimentos e exportações, além de corrigir distorções na produção. E qual é o impacto esperado sobre o PIB? O impacto projetado é expressivo. Estamos falando de um aumento do PIB potencial que pode ultrapassar 10 pontos percentuais ao longo dos próximos 15 anos. A reforma melhora significativamente a distribuição da arrecadação entre os entes federativos, favorecendo estados menos desenvolvidos e reduzindo de forma contundente a desigualdade na repartição das receitas entre os municípios. Segundo estimativas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, essa reforma deve beneficiar 78% das 27 unidades federativas, incluindo todas as 12 com o menor produto interno bruto per capita, e individualmente 60% dos estados e 82% dos municípios. Os municípios favorecidos concentram 67% da população brasileira e representam 98% daquelas com PIB per capita inferior à média nacional. Para se ter uma ideia,
a redistribuição prevista apenas no âmbito municipal pode reduzir em até 21% o grau de desigualdade entre os municípios medidos pelo índice de Gini. O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente varia de 0 a 1. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 1 está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. Com a reforma, a diferença atual entre os municípios mais ricos e os mais pobres tende a cair em todas as unidades da federação. Em Goiás, por exemplo, a disparidade na receita tributária per capita entre Alto Horizonte, o município mais rico do estado, e Santo Antônio do Descoberto, o mais pobre, que hoje é de 127 vezes, pode ser reduzida para apenas 4 vezes após a implementação da reforma. É de fato um avanço significativo na redução das desigualdades regionais. E vale lembrar também do mecanismo de cashback, que consiste na devolução parcial do imposto para as famílias de baixa renda, uma medida que reforça a justiça fiscal e contribui para a redistribuição de renda. A proposta busca substituir um modelo ineficiente de desenvolvimento regional ancorado em benefícios fiscais por um fundo de desenvolvimento mais racional e eficaz. Agora, vamos para a prática. O que podemos esperar de 2026? Esse será um ano estratégico, considerado um verdadeiro ano-teste da reforma tributária. Nesse período, tanto a CBS quanto o IBS serão aplicados em caráter experimental, com alíquotas reduzidas, 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. É importante destacar que, durante esse ano, o recolhimento efetivo desses novos tributos será dispensado. Ainda assim, os contribuintes deverão cumprir integralmente as obrigações acessórias, incluindo o destaque do IBS e da CBS nas notas fiscais, para que o governo possa avaliar os impactos, aferir os dados e realizar os ajustes necessários no sistema. Exato. A proposta é que 2026 funcione como um campo de testes, permitindo a consolidação da jurisprudência e o esclarecimento de eventuais dúvidas operacionais antes do início da cobrança efetiva, que será gradual. A CBS começa a ser exigida em 2027 e o IBS em 2029. E o que ainda está pendente? O que falta ser regulamentado e implementado para que essa transição aconteça de forma segura? Olha, Alexandre, o trabalho é contínuo, bastante complexo. Ainda temos o projeto de Lei Complementar 108 em discussão no Senado, que trata da criação do Comitê Gestor do IBS, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Além disso, há outros projetos de natureza técnica que ainda precisam ser encaminhados ao Congresso, como aquele que definirá a forma de transferência dos recursos para o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais e para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Entendi. E não podemos esquecer do projeto de lei que estabelecerá as alíquotas do imposto seletivo, atualmente em elaboração pelo Ministério da Fazenda. Mas o esforço mais exigente e talvez o mais trabalhoso de todo esse processo está na elaboração da regulamentação infralegal, que está sendo conduzida pela Receita Federal e pelo pré-comitê gestor do IBS, em parceria com equipes técnicas dos estados e municípios. Esse é um processo altamente técnico, que envolve a definição das regras de negócio que vão sustentar o sistema de cobrança. E por falar em sistemas, o desenvolvimento das plataformas tecnológicas para viabilizar a cobrança do IBS e da CBS também representa um desafio significativo. O mecanismo de split payment, por exemplo, já está em fase avançada, mas ainda não está totalmente pronto para operar em larga escala. A expectativa é que, mesmo que nem todos os sistemas estejam completamente funcionais no início de 2026, eles sejam implementados gradualmente ao longo do ano, garantindo tempo hábil para que os contribuintes se adaptem. Com a nova lei, esperamos que desta vez a não cumulatividade plena e a devolução rápida dos créditos efetivamente funcione. Perfeito. Ricardo, com tantas mudanças e a complexidade envolvida, como você avalia a maturidade das administrações tributárias e do judiciário para lidar com esse novo sistema? Alexandre, sem dúvida é um grande desafio, mas eu vejo com bastante otimismo. Há um trabalho intenso de elaboração do regulamento sendo realizado pela Receita Federal em conjunto com o pré-comitê gestor. As regras de negócio para os sistemas do IBS e da CBS estão sendo definidas em parceria por técnicos de todos os entes federativos, com o objetivo claro de oferecer uma interface única e simplificada para os contribuintes. Além disso, a própria Receita Federal abriu um canal de comunicação com entidades de classe para receber sugestões e esclarecer dúvidas, demonstrando uma abertura maior para o diálogo com os contribuintes.
Quanto ao judiciário, já existem discussões em andamento para estabelecer como será o contencioso judicial do IBS e da CBS, buscando evitar decisões conflitantes e tornar esse processo mais ágil e eficiente. Há indicações de que o modelo de contencioso será mais célere e eficiente, mas como sempre, só saberemos como isso funcionará na prática, no dia a dia. Perfeito. Para finalizar, Ricardo, qual a sua mensagem para os nossos ouvintes sobre a reforma tributária e o ano de 2026? Olha, Alexandre, as empresas precisam começar agora a revisar seus processos internos, adaptar seus sistemas, analisar detalhadamente os impactos nos contratos e a capacitar suas equipes. A reforma tributária representa uma transformação profunda que, apesar da complexidade, tem potencial de gerar crescimento econômico significativo e reduzir as desigualdades do país. Perfeito. Ricardo, muito obrigado por esses esclarecimentos valiosos. Eu que agradeço, Alexandre, e reforço: colaboração e busca constante por conhecimentos serão as chaves para o sucesso nesse processo. E assim encerramos mais um episódio do Fisco Sem Gravata. Fiquem ligados, porque o tema da reforma tributária ainda vai render muitos debates. Acompanhe o Fisco Sem Gravata para mais análises sobre temas tributários. E lembrando, sem gravata e sem enrolação. Curtam, compartilhem e marquem a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio.